vale a pena ultrapassar esse número? 3, 3,5, até 4,0 vezes quilo corporal, como muitos atletas de fisiculturismo fazem? Ou eles estão comendo frango para virar arroz? Boa. Vamos facilitar para a galera entender. Mantenha os 2,2 de proteína, mas observe a quantidade de carboidrato e gordura da dieta. Então vamos fazer um parâmetro. Para você perder gordura e ganhar massa magra, ou definir ou aumentar, vamos dizer que você vai usar a mesma quantidade de proteína, 2 gramas. Só que o cara que quer aumentar a massa muscular com hipertrofia, ele vai colocar, por exemplo, 5 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Por exemplo, o cara que quer a redução de gordura, ele vai usar os mesmos 2 de proteína, mas ele vai usar 2 de carboidrato. Esse é o jogo. Não é a proteína em si para ganho de massa magra, é o contexto. Então eu preciso ter um balanço calórico positivo para ganhar músculo com proteína. Quando eu quero perder gordura, eu preciso ter proteína para manter meu músculo, mas eu preciso controlar o balanço calórico negativo. Então é igual. E quando a gente fala de hipertrofia, de off, né, de ganho de massa, bulking, a proteína é uma bosta para comer, porque ela dá saciedade, você está empurrando comida. Às vezes que eu fiz off, eu priorizava as proteínas geralmente líquidas. Por exemplo, tinham 6 refeições de proteína. pelo menos 3 líquidas. Exatamente. Porque senão porque a comida sacia, não vai, cara. Não vai. Então, assim, o que você vai fazer? Em termos de caloria, 300 gramas de frango é igual a 300 gramas de arroz. Então, assim, qual que é mais fácil de comer? O cara vai nivelar por baixo a proteína. Sim. E empurra carbo. Você não vai subir a quantidade de proteína que vai dificultar a dieta. O contrário também acontece. Você precisa secar. O que você vai fazer? Sobe a proteína para dar saciedade, para não passar tanta fome. Então, corta no carbo. E o aumento proteico, tipo 3, 3,5, se vê mais em trabalho para a redução de gordura corporal do que ganho de massa magra. Para preservar a massa muscular em quem é natural. Exatamente. Né? Então, na literatura, a gente vê o Alan Aragon, o Brad Schoenfeld do ISSN, eles fizeram um posicionamento que foi a primeira vez que saiu. 3,3 a 3,5 de proteína para massa magra, não por peso total, quando o cara está em restrição agressiva. Então, para preservar o músculo na restrição, eu uso 3, 3,5 por quilograma de peso magro, não peso total. Que dá 2,5 para um cara obeso que tenha 100 quilos, por exemplo. Então, quando você senta com um profissional e o cara faz essa montagem dos macros e vê qual que é o seu objetivo pela sua composição corporal, isso fica muito claro. Só que essas coisas jogadas, se o cara não consegue organizar tudo isso, é só uma troca de número. Tipo, o cara fica falando, mas aumenta a proteína, não aumenta? Então, basicamente é isso. A proteína para você ganhar massa magra e para perder gordura pode ser muito parecida em faixa. Só que o que faz a diferença é que o Cami falou. Você aumenta carboidrato quando quer hipertrofia, ou você reduz o carboidrato quando você quer a definição. E a gordura entra. Então, 1 grama de gordura por quilograma de peso é uma quantidade basal. Se você usa 0,7, 0,5 de gordura por quilograma de peso, já é uma dieta mais restrita. Então a galera fica muito no carbo, mas ninguém vê a gordura. Sim. Que a gente colocou no começo do podcast. E a gordura é o fantasminha, né? Porque as pessoas acham que quando você está calculando essa gordura, é a gordura adicionada. É gema de ovo, azeite e pasta de amendoim, por exemplo. O problema é que na cocção, no preparo dos alimentos, muitas pessoas usam bastante gordura. Sim, não. Eu vou em restaurante, às vezes, aquele arroz tá brilhando de um jeito que eu falei assim, cara, ela botou 50 ml de óleo para fazer esse arroz, cara. Uhum. Não é possível, porque o arroz tá lubrificado, entendeu? Você fica conversando com a comida a tarde inteira, né? O prato fica banhado no óleo e você fez um prato saudável. Pô, coloquei arroz, frango e salada. Você termina de comer o prato todo oleoso. É isso aí. Então, o furo do barco que eu brinco seria... Tá, então você está comendo salmão na refeição. Beleza, salmão já é um peixe que já tem 12, 15 gramas de gordura por posta. Aí você vai lá e besunta com 20 ml de azeite. Putz, pô, aí lascou, velho. Era, entendeu? É melhor comer cupim. Pronto. Costela, mais barato e mais gostoso. Costela é legal. Costela do bafo. Mas eu tenho uma pergunta aqui para vocês sobre essa situação que a gente estava falando de proteínas. Um indivíduo que faz uso de hormônio esteroide, ele é capaz de sintetizar, de absorver mais proteínas do que o indivíduo natural? Ou seja, um cara
que usa hormônio vai precisar de comer mais proteína do que um cara natural para um mesmo objetivo? É o contrário. É o contrário. Quem usa hormônio tem o melhor aproveitamento dos aminoácidos. Com menos ele faz mais. É. Olha que interessante. Por isso a gente fala em Cara, e o conceito da galera é totalmente diferente. Você pode perguntar para qualquer atleta de fisiculturismo. Você vai perguntar para ele, por que você tá comendo 4,0 vezes quilo corporal de proteína? Não, porque eu tô ciclando, cara, preciso de proteína. E aí entra no que você falou. O cara tá pagando o preço de mignon pra ter arroz. Porque vai virar tudo gliconeogênese. No caso. E a galera confunde a questão de aumentar a proteína. Você falou da absorção. A absorção intestinal é diferente de eu chegar a aminoácido no músculo. São coisas diferentes. Absorver vai absorver tudo. Não, o que você comer, a mucosa intestinal é uma quadra de tênis quando você estica ela. É 200 metros quadrados de intestino delgado. A microvelocidade. Então absorve. Agora, o que vai ser feito depois daquela absorção em excesso? Neoglicogênese, oxidação de aminoácidos. Então a palavra certa não é absorção, é utilização. Utilização muscular. Se é o cara que é o músculo. Então, até em alguns podcasts passados eu coloquei que o Luc Van Loon, é um pesquisador, ele fez um trabalho com 20 gramas de proteína da refeição e ele fez com nitrogênio marcado o quanto desses aminoácidos essenciais da proteína chegava no músculo. De 20 de proteína, 2 gramas de aminoácido essencial chegava no músculo depois de todo o processo. Caramba, cara. Então não é 30 gramas de frango que você vai absorver totalmente pro músculo, não. Chega uma parte lá, depois de todo o intestino, circulação hepática, e aí chegou o aminoácido essencial no músculo. Beleza. Daí o cálculo. Aí, essa é a jogada. E é por isso que você vai ver um bodybuilder grande e você começa a entender que, na verdade, não é o quanto o cara sintetiza, mas é o quanto o cara não cataboliza que determina quão grande ele vai ser. Então, é a proteção da massa muscular durante 10, 15, 20 anos, porque você vai aumentar 100 gramas, 200 gramas no mês, durante muitos anos, para você conseguir acumular uma quantidade de massa muscular legal. Então, medidas anticatabólicas, né, que a gente usa, são justamente para você possibilitar esse acúmulo de massa, sem perder. Sim. O cara que faz essas coisas do tipo, vassoura fim de semana, segunda-feira faz jejum. Pô, o cara tá sempre patinando porque ele não consegue nem manter a massa muscular. Ele tá catabolizando no treino porque ele fez o jejum, porque ele zerou carbo, porque... E aí o cara não sai do lugar nunca. É o cara que você fala, pô, faz 10 anos que eu treino. Você olha e fala, não, você nunca treinou. Porque você não tem um acúmulo de resultado. Você tá sempre empatado, tá sempre no 0 a 0. O que o Cami falou de relação do aminoácido, assim, tem duas chaves principais do músculo. Anabolismo e catabolismo. O que oscila mais no músculo é o anabolismo. O catabolismo sempre está alto. A oxidação de aminoácido muscular sempre está aqui. Então, se eu pego aqui a oxidação e eu jogo o anabolismo aqui, quando eu como, daqui a pouco ele está aqui de novo. Então, quando o cara, uma luta. quando o cara faz uso do anabolizante, o que acontece? Ele diminui essa chave catabólica. E aí fica mais fácil jogar a diferença do anabolismo. Então, o balanço nitrogenado positivo fica mais fácil de chegar. Por isso que ele... Pelo nível de aproveitamento. Pelo nível de aproveitamento. Boa!